É isso aí, né? Então agora a gente já está aqui com a companheira. Queria pedir para a produção colocar a companheira Patrícia Rezende. Boa noite, Boa Thiago, noite, boa noite, companheira. Lila. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento e obrigada pelo espaço, né, por dar voz aos servidores públicos do município aqui do Rio de Janeiro. Eu vim contar um pouco a minha história, né, como servidora. Eu entrei em 2002, fiz concurso público e na minha época não existiam contratos, né? Então, assim, eu peguei os tempos melhores, né, do serviço público, porque ao prestar o concurso, nós éramos 5 por plantão. Então, muitos que estão me ouvindo, muitos médicos que estão me ouvindo nesse momento, sabem, né, a felicidade que nós tínhamos de chegar num plantão com 5, atender na admissão, fazer partos, operar, e a gente poderia assim, estabelecer um esquema de trabalho, cada um ia ali naquela sincronia, resolvendo todas as situações do plantão. Com o passar do tempo, foram abrindo novos concursos, cada vez com salários menores, não atrativos, né? E isso, alguns funcionários entravam, públicos, e acabavam abandonando, exoneravam. E aí, com o passar do tempo, né, nós ficamos trabalhando. Começamos em 5, depois passamos para 4, 3, e aí chegou um momento que eu me vi atendendo eu mais uma colega de plantão, tendo que dar conta, né, da admissão, de pré-parto, enfim, era muito desgastante, né, para a gente. E nós ficamos nesse processo durante muito tempo. Foi o processo de sucateamento do SUS, né? E muitos colegas adoeceram. Eu fui uma que adoeci, tive problema de hérnia cervical, extrusa, e vários outros colegas tiveram outros tipos de doenças do trabalho em função desse estresse, né, de você estar assumindo grandes responsabilidades num número muito reduzido. Aí vieram os contratos. Esses contratos eram temporários, né? Muitas vezes ficavam durante um período e depois saíam. Aí tinham que fazer contratar novamente, e ficava aquele lapso, aquele espaço, onde muitas vezes a gente ficava horas e anos, até às vezes, sem ninguém, né? E aí, para tirar férias era complicado, tinha que deslocar um colega de um plantão para ir para outro. Enfim, isso tudo acabou mexendo demais com o servidor público, né? E daí eu comecei a pensar, né? Hoje está vindo para cá, não deu tempo de me preparar muito bem, porque foi tudo muito rápido, né? Até para entrar aqui, eu comecei a pensar sobre minha vida como servidora naquela época e como servidora depois dos contratados. Os contratados não têm culpa, né? Porque não abrem novos concursos públicos com salários atrativos, né? Os salários são baixos e eles precisam trabalhar também. Então, eu acredito, assim, que o nosso movimento Restatiza SUS, que é um movimento que visa justamente mobilizar, né, os servidores públicos de diversas categorias, né, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, diversas categorias da saúde, unir esses profissionais para que juntos nós possamos, de repente, conseguir conquistar, né, aqueles bons tempos do serviço público, ou pelo menos buscar uma valorização, né, profissional, porque tudo passa, não é que se passe pelo salário só, como a gente trabalha, o excesso de trabalho, salários baixos, a gente se sente desvalorizado como profissional, porque a gente leva muito tempo para se especializar. São anos de formação, residência, especialização, e aí você vê, né, uma inflação imensa aí, cada vez maior, e o nosso salário praticamente aquele mesmo salário de sempre. E eu acho que nós somos sobreviventes do serviço público, porque a gente gosta muito de trabalhar no serviço público, né? Então, a gente continua acreditando que vai mudar, que alguma coisa de diferente vai acontecer e que nós vamos pegar um governante que vai realmente olhar pelos servidores públicos estatutários, e a gente já está nessa espera há muito tempo. Então, eu acho que agora, nesse grupo do Restatiza SUS, né, que a gente quer que o SUS volte a ser público novamente, que volte concursos, né, que os concursos públicos possam voltar, porque eu acho que, através do concurso público, você tem uma forma democrática de selecionar os profissionais que vão trabalhar, né, diferente dos contratos, porque os contratos podem ser o quê?
escolhidos por políticos, né? Ou indicado por outras pessoas. Enfim, os contratados, né? Podem serem selecionados dessas maneiras. Já os concursados, não. Eles têm que prestar uma prova. Então, é uma forma democrática, dá oportunidade a todos. E eu acredito no serviço público, 100% público, sim. Porque o serviço ele não pode estar associado, o serviço público ele não pode estar ligado a ter outros interesses, senão a saúde, né, do povo, da população. E não interesses políticos, né? Nessa questão da saúde, não pode. Saúde, a gente comenta muito que saúde não é mercadoria, né? A gente não tem que negociar a saúde. E nesse período a gente prestava um bom serviço, porque nós tínhamos um número adequado de profissionais, nós tínhamos um salário digno naquela época, né? Mas que veio caindo cada vez mais. Eu estava avaliando, nesse tempo aí do Crivella, né? Em 2019, nós tivemos um aumento salarial no final do governo do Crivella, né? Passando no final do governo Crivella e o início do segundo ano do governo Paz, nós tivemos um aumento de quase 5,35%, né? Um aumento muito pequeno em relação à perda inflacionária, que chega quase a 27%. Ou seja, nós precisamos de uma recomposição salarial. Isso não foi um aumento. Somada a essa perda da inflação que nós tivemos no nosso salário, né, que foi de 27% quase, nós tivemos aí um aumento da alíquota da Previdência, né, que passou de 11% para 14%, de junho de 2021 para julho de 2021. Ou seja, o servidor se sente desvalorizado, porque eu penso assim, eu enfrentei o vestibular, depois foram 6 anos de medicina, 3 anos de residência médica, prestei uma prova, um concurso público, comecei a trabalhar, gostava demais de trabalhar, porque eu acho que o trabalho ele não pode ser algo só que você vai ali para um local para obter o seu salário, mas você tem que se sentir bem, né? Sentir valorizada. O trabalho é para isso, para dignificar o ser humano. E ele não pode ser um motivo de adoecimento, como está acontecendo atualmente, porque o profissional está sendo desgastado, né, fisicamente e psiquicamente. E não tem mais aquela alegria. Eu tenho a alegria de atender meus pacientes porque é o que eu escolhi fazer e eu gosto dessa relação médico-paciente, mas quando eu olho o meu contra-cheque eu fico muito triste porque a gente tem contas para pagar, né? A gente tem compromissos e às vezes a gente acaba tendo que trabalhar em outros lugares e é muito estressante, né? E acaba adoecendo realmente. E nesse período da pandemia, né? Falaram muito da questão de os heróis da pandemia, os heróis da saúde. Eu acho que esqueceram que os heróis da saúde são seres humanos também, né? Eu perdi o pai em 2021 com Covid, tive que continuar trabalhando. Para mim foi um baque muito forte. Muitos colegas também passaram por isso e muitos colegas, nós perdemos também muitos colegas, né? Então foi um baque, a gente tinha que manter ali a firmeza. Então você imagina o desgaste emocional e não ter, né? Eduardo Paes prometer em campanha que eu vou dar um aumento salarial, aí chega no final ele dá e o PCCS, ele dá o PCCS do administrativo, que eu acho que merece, tá? Não estou dizendo que o administrativo não mereça, mas não dá o PCCS dos profissionais da saúde que tanto trabalharam na pandemia, que tiveram cicatrizes, que ficaram com cicatrizes emocionais, né, e físicas também, desse período aí que foi triste para todo mundo, né, toda a população em geral, mas principalmente para o profissional de saúde que ficou de frente, na linha de frente ali. Então, ontem nós tivemos uma plenária e dessa vez com um número maior de participantes, o sindicato estava presente, né? E eu acredito o seguinte, eles queriam que a gente mobilizasse, que houvesse uma mobilização mais interna da nossa parte, né? Uma questão mais de institucionalidade. E eu acho que não. Meu pai foi sindicalista, trabalhou na Telerge durante muitos anos, e ele participava do sindicato, era ativo. E eu tenho essa cultura de que as coisas só mudam quando você parte para cima, né? Ele falava, Patrícia, se você quer mudar, tem que ir para frente, parte para cima, vai fazer, né? Não espera acontecer. Ele sempre cantava aquela música, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Então, eu acho que é isso. O movimento Restatiza SUS é isso, é a conscientização de que a gente não pode mais ficar aguardando que o outro faça, que o sindicato faça. Seria muito bom se o sindicato viesse com a gente, porque nós vamos. Nós não vamos ficar parados, né? Porque parado para a gente não é uma opção mais. E o sindicato, que deveria nos mobilizar, nos empurrar, né? Eles querem que a gente fique trabalhando mais de forma interna. Não, nós vamos para as ruas, né? Nós vamos fazer barulho, sim. Nós vamos mostrar para a população o que o servidor público vem passando, né? O que ele vem sofrendo. E vamos, essa luta aí, se Deus quiser, cada vez mais ela vai aumentar. E eu acredito, assim, que os sindicatos tenham que participar mais, sabe? Porque eu acho que o sindicato tem que mobilizar, né, e incentivar o trabalhador. Mas a gente está tentando se automobilizar, a gente está procurando, está buscando, está panfletando. Então, ontem nós discutimos muito essa questão, né, com os membros lá do sindicato, que nós não vamos aguardar mais, né? Nós já fizemos isso ano passado, de ficar indo na Câmara dos Vereadores, ficar conversando, e agora vimos que isso não surtiu, né, muito efeito, e agora nós vamos realmente panfletar, nós vamos correr atrás para conscientizar cada vez mais os trabalhadores, para que eles possam correr atrás também do que é o direito deles, o salário, um salário digno, né? Um salário digno, um plano de cargos, carreiras e salários. Vamos lutar por um SUS público, vamos lutar por concursos públicos com salários dignos, salários atrativos, porque não adianta oferecer um concurso público com um salário baixo, né? Tem que oferecer um concurso público com um salário digno da formação daquele profissional e com plano de cargos e carreiras e salários, porque é uma forma de motivar cada vez mais o indivíduo a fazer um mestrado, um doutorado, participar de um congresso, né? Ter aquela disponibilidade maior de tempo, porque ele tem um salário melhor, então ele pode investir mais ainda na sua educação, na sua formação. Então, a gente quer essa justiça, né? A gente quer que essa justiça seja feita. E assim não dá para esperar, né? Nós temos que seguir essa batalha, seguir em frente, e muitos desanimaram, muitos acham que não nada vai acontecer. Eu acredito que a mudança só vem realmente quando você parte para cima, entre aspas, quando você vai para a luta, né? Tudo sempre aconteceu, tudo na vida. Se a gente for olhar lá a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, sempre foram o quê? Lutas, revoluções, nunca foi a passividade, né? E eu acho que o servidor público, no momento, ele é muito passivo, ele espera muito, né, que o outro faça, porque ele não tem essa cultura de mobilização, essa cultura sindical, né? Isso não foi ensinado, né, para o servidor da saúde. A gente está participando disso agora, né? Então estamos galgando aos poucos. Mas, enfim, eu acredito que com o tempo esse movimento só tende a crescer nas redes sociais e, enfim, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Eu tenho tanta coisa para falar, mas assim, na hora, né, não vem. Tá fechado, Tiago. Acho que é importante esclarecer, né, para o público que está chegando agora, né, que não entende o que está acontecendo, né, as companheiras aí, os companheiros do Rio de Janeiro, né, estão aí lutando, né, contra o desmonte aí da saúde, né. O Souza Aguiar é o maior complexo, né, hospitalar da América Latina, né, e aparentemente, né, está recebendo aí um investimento na sua estrutura, né, mas não está recebendo, o pessoal, né, que trabalha não está recebendo esse investimento, ou seja, o hospital aí está fazendo o município, né, o governo do município está fazendo aí uma parceria que é com o setor privado, né, que eles chamam de PPP, né, mas que deixam os trabalhadores aí de fora, né, ou seja, os trabalhadores não estão recebendo aumento, né, estão com seus salários defasados, né, e eles estão lutando aí por um plano, né, de carreira e trabalho, né, e é importante que a companheira denunciou, né, que não é só o Crivella, né, que foi colocado aí como o grande mal, né, o mal maior, né, o mal menor a gente sabe que é uma pessoa aí dos banqueiros, da Globo, né, e que tem aí o projeto, né, de leiloar esse complexo aí na Bolsa de Valores, né, e que vem atacando aí a categoria, né, o Eduardo Paes,
né? Então é muito importante esse registro e a companheira coloca de maneira correta, né? Não pode desanimar, né? A luta tem esses momentos difíceis, né? Mas uma coisa que a gente vem colocando e a gente sabe que o Reestatiza SUS também vem defendendo, né? A superação, né, desses sindicatos, né, que não querem lutar de verdade, e também pela unificação, né, da categoria da saúde, dos enfermeiros, né, em todo o território nacional, né, tem que lutar com base num programa comum, né, isso pode também acabar unificando a categoria de servidores, né, a categoria de professores, né, numa grande mobilização nacional que está aí, né, nessa mobilização, né, a vitória, né, desses trabalhadores. Não sei se ela queria ter alguma coisa. Eu poderia complementar o que o Tiago está falando, né? Dizer o seguinte, que essa parceria público-privada do Souza Aguiar, né? Eu fui acadêmica bolsista do Souza Aguiar, né? Na época, antes mesmo de me formar, e eram servidores públicos unicamente, né? E o serviço 100% público. Eu lembro com saudade da época em que o paciente chegava, muitas vezes, bem debilitado, e ali mesmo na sala vermelha já era dissecada a veia, puncionado ali diretamente, entubado, já subia mais ou menos estável para poder ser operado. Geralmente tinha êxito, né? Nós tínhamos grandes cirurgiões capacitados para isso naquele período, cirurgiões de tórax. Então, eu costumo dizer o seguinte, que um bom serviço público ele não é feito só com paredes e bons equipamentos. Você pode botar um equipamento de ponta, né? Mas se quem estiver sentado lá, de frente para aquele equipamento, não souber interpretar o exame, ou não souber atuar no momento necessário, não adianta, né? Uma clínica linda e maravilhosa, né? Então, a gente tem que investir no profissional, no aperfeiçoamento daquele profissional e naqueles que já fizeram concurso, que já vêm se aperfeiçoando durante anos trabalhando no serviço público, né? Então, isso é importante, porque a gente está lidando com a saúde. Saúde não é um papel que a gente rasga e joga fora. Quando alguém morre na saúde, ou seja, a mãe, que às vezes é a dona ali, é a única, né, que sustenta a família, ou é o pai, é uma família desestruturada, né? A gente tem que pensar que a saúde mexe muito com isso, com a questão social também, porque você pode desestruturar uma família, né? Quando você não salva uma vida, quando você nem sempre a gente consegue salvar, mas se você tem uma melhor estrutura, profissionais bem treinados, o êxito é maior, com certeza, entendeu? Então, isso tudo, Tiago, essa questão dessa parceria público-privada, né? A quem interessa realmente, né? Fica esse questionamento, né, para a gente, né? Por que não melhorar? Eu acho que aqui o município está recebendo dinheiro, está recebendo verba, né? Poderia melhorar o Souza Aguiar, fazer concursos públicos e botar, né, novos profissionais ali trabalhando, colocar equipamentos, sim, né? Eu acho que teria possibilidade, teria condições para isso. Mas, infelizmente, nós temos agora essa parceria público-privada aí, espero que dê certo, porque eu não vou torcer para dar errado, porque a gente lida com vidas, né? Como eu já falei, a gente não pode rasgar papel, a gente rasga e faz de novo, a vida não tem como voltar, né? E falar desse movimento Reestatiza SUS, que é justamente isso que você falou, é a unificação de todas as categorias da saúde, né? E porque eu acho que essa união realmente faz a força, vai fazer a diferença, não só pela luta de um plano de cargos, carreiras e salários, mas também pela conscientização política, né, que o servidor, né, acaba tendo em relação a isso tudo, a esse processo que ele está vivenciando. E, enfim, eu acredito que seja isso, né? Não tenho mais nada para falar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, porque é muito triste, né? Eu estava olhando aqui, de 2019 para 2022, nós tivemos apenas 5,35% de aumento. De 2019 até 2022, nós tivemos um somatório aí de inflação de 26,93%, né? Uma soma do ano, anual aí, somando tudo. Ou seja, o que nós tivemos de aumento perde em muito para a inflação, né? Esse aumento não existiu. Nós temos que ter uma recomposição salarial, né? Eu ganho líquido 4.058, uma pessoa que fez 6 anos de faculdade, tá? 3 anos de especialização, residência médica em hospital federal, e está ganhando isso, está recebendo isso como salário,
é muito indigno, eu acho. Eu acho que eu, se fosse, né, uma responsável por um poder público, eu teria vergonha disso, sinceramente, de tratar seu funcionário dessa maneira, né? Com esse descaso, sim, porque beira ao descaso, porque além da perda inflacionária, a gente tem também um aumento de alíquota da Previdência de 11% para 14%, de junho de 2021 para julho de 2021. A gente está contribuindo mais com a Previdência, com o nosso fundo de pensão e Previdência, né? Aposentadoria. Tivemos um aumento de salário irrisório, muito pequeno, e uma grande perda inflacionária, né? E não estamos sendo vistos pelo poder público, né? Que nos ignora, de uma certa forma. É isso aí que eu tenho para passar. Eu ainda tenho fé e esperança que eu acho que tudo pode ser mudado, né? Que o Eduardo Paes ainda possa dar esse PCCS para a gente, né? Que ele prometeu em campanha, e a gente não pode perder a fé, mas mesmo que ele não dê, nós não vamos parar, nós vamos continuar, a luta só está começando. É isso aí, e nós vamos nos mobilizar, nós vamos para a luta, nada de ficar só, né, de forma institucional, conversando com vereadores, não, nós vamos partir para a luta sim, porque a gente entende que é só a luta que faz a diferença. Exatamente. Bom, queria agradecer a companheira aqui, né, a participação da companheira. Né, o programa está aberto aí para vocês fazerem as denúncias aí, né, da saúde, né? Importante colocar, viu, companheira, essa luta numa perspectiva, né, de não esperar nada, né, do poder público, né? Tem que ter uma mobilização independente. O judiciário já mostrou que é inimigo dos trabalhadores da saúde quando vetou, né, o piso da enfermagem, né? Essa parceria público-privada a gente tem que denunciar, né? Porque a gente não tem que a saúde não pode ser um negócio, né? Não pode gerar lucro aí para o setor privado, né? Preciso colocar essa luta também na perspectiva de enfrentar os banqueiros, né? Que ficam com mais da metade de tudo que o país arrecada. Então, se falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura no país, com certeza o dinheiro está indo para o cofre do Bradesco, do Itaú, né? Do Santander e dos banqueiros em geral. Agradeço a companheira aí. E deixo um abraço e aberto aqui o programa para vocês participarem. Obrigada, eu agradeço você, Thiago, a Lilian também, muito obrigada. E realmente falar dessa questão dos contratos, nós não somos contra os contratados, apenas achamos o seguinte, que os contratos, né, é só mais uma forma de desvio, né, de verbas. Isso é uma opinião minha também, né, e acho que muitos colegas compartilham da mesma opinião. E fora isso, dessa questão do desvio de verba, existe também o voto de cabresto, né? Porque quando você não faz concurso, aqueles profissionais que estão ali, eles têm que andar na cartilha do governo, né? Porque se sair, eles podem sofrer, de alguma forma, algum assédio, entendeu? Então, assim, o profissional tem que ter liberdade para trabalhar, né? Eu acho isso importante. Daí a importância dos concursos públicos. É isso aí. Então, nem Crivella, nem Paes, nem o mal maior, nem o mal menor, uma alternativa independente aí dos trabalhadores. Um Sim, abraço, o companheiro. Restatiza SUS ele é universal, ele aceita todos os funcionários da saúde. Ele não o Restatiza SUS ele não é um partido político, né? Que fique bem claro isso. Todas as pessoas do serviço público, todos os estatutários da saúde são bem-vindos ao nosso grupo. É isso aí. Uma boa Obrigada, noite para companheira, vocês. e até a próxima. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, né? Agradecer aqui a companheira Patrícia